Olá, eu vou falar sobre a oxidação dos lipídios e eu vou focar na beta-oxidação. Então, é isso. Primeira coisa, da onde que a gente vai ter lipídios para serem oxidados? Eles podem vir a partir da dieta, então você vai comer alguma coisa que tem bastante lipídio e isso vai ir lá para o seu duodeno, vai haver a digestão e a absorção disso. Ou esses lipídios podem vir de células que armazenam gordura, por exemplo, os adipócitos, ou eles vêm de células que sintetizam lipídios a partir de carboidratos, como, por exemplo, o fígado, né, que geralmente ele consegue produzir os lipídios a partir do excesso de carboidratos. A oxidação dos lipídios, ela vai acontecer quando eu tiver ali esse lipídio. Então, se você imaginar, por exemplo, um triacilglicerol. Triacilglicerol, ele é formado por 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Daí, para você oxidar isso, você geralmente vai quebrar esse triacilglicerol. E aí você vai liberar 3 ácidos graxos e um glicerol. A maior parte da energia a partir disso vai vir do ácido graxo. Pequena parte vai vir do glicerol. O glicerol ele vai conseguir fornecer energia? Vai, mas é bem menos do que os ácidos graxos. No caso, o que vai acontecer com esse glicerol? O glicerol que foi liberado, ele vai ser transformado em dihidroxicetona-fosfato pela... Calma que já comecei a ter amnésias. Ele vai ser fosforilado por quinases, depois ele vai ser oxidado a dihidroxicetona-fosfato. Essa dihidroxicetona-fosfato a gente já estudou lá na glicólise, que ela é transformada em gliceraldeído 3-fosfato e isso vai para a segunda etapa da via glicolítica para a formação de ATP. Então, o glicerol liberado na quebra de um triacilglicerol, ele é utilizado como fonte de energia. Ele pode ser utilizado por essa via de transformação para dihidroxicetona-fosfato. Agora, os ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles vão sofrer a oxidação. E a beta-oxidação, que é o que eu vou explicar, ela acontece na mitocôndria. Para que um ácido graxo consiga ser beta-oxidado, primeira coisa, ele vai ser transformado em um acil-CoA. Então, uma enzima, que no caso é a acil-CoA sintetase, ela vai pegar esse ácido graxo e juntar com a coenzima A, e aí vai formar o acil-CoA. O acil-CoA está pronto para entrar na mitocôndria e ser oxidado. Isso, no caso, dos ácidos graxos que têm até 12 carbonos. Até 12 carbonos, eles vão conseguir atravessar muito facilmente as membranas da mitocôndria e ir para a matriz mitocondrial ser oxidado. Mas, se esse ácido graxo tiver mais que 12 carbonos, aí já vai ser um outro processo para ele conseguir entrar. O que vai acontecer com ele? Uma enzima que vai estar lá na membrana externa da mitocôndria vai tirar o CoA desse acil-CoA e colocar uma carnitina no lugar desse CoA, formando um acil-carnitina. Essa enzima é a acil-carnitina transferase 1. Aí, essa acil-carnitina formada, ela vai conseguir passar pela membrana interna. Na membrana interna vai ter um transportador para a acil-carnitina e aí ela consegue entrar para a matriz mitocondrial. Lá na matriz mitocondrial, a outra enzima desse processo, que seria a acil-carnitina transferase 2, ela vai tirar essa carnitina e vai colocar a coenzima A, formando o acil-CoA novamente. E aí esse acil-CoA vai estar pronto para sofrer oxidação. Já a carnitina que foi liberada vai voltar para a membrana, para a região externa da mitocôndria. Tá, depois que ele já está dentro lá da mitocôndria, então a gente já tem os acil-CoAs na mitocôndria, a gente vai começar a beta-oxidação. A beta-oxidação, ela acontece em 4 etapas. A gente imagine, por exemplo, um ácido graxo de 16 carbonos. A beta-oxidação, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esses 16 carbonos e ela vai quebrar essa molécula de 2 em 2. Cada 2 carbonos que saírem serão um acetil-CoA.
Então, se você tem um ácido graxo de 16 carbonos, você vai sofrer um processo no qual você vai liberar 8 acetil-CoAs. E isso vai necessitar, para isso você vai precisar de quantos ciclos? Você vai precisar da metade do número de carbonos menos 1, que seria, no caso, 7 ciclos. Então, sempre que você pegar um ácido graxo que é par, que é saturado, para você saber a quantidade de ciclos que ele vai sofrer e a quantidade de acetil-CoAs que ele vai formar, é só você pegar o número de carbonos. No caso do número de acetil-CoAs, você só vai pegar esse número de carbonos e dividir por 2. Então, um ácido graxo de 20 carbonos, quantos acetil-CoAs ele vai formar? 10. E quantos ciclos ele vai sofrer? O número de ciclos é a metade desse número de carbonos menos 1. Então, o ácido graxo de 20 carbonos, ele vai sofrer quantos ciclos? 9 ciclos, liberando 10 acetil-CoAs. Nesses ciclos, em cada ciclo, a gente vai liberar um FADH2 e um NADH. Então, se esse ácido graxo de 20 carbonos sofreu 9 ciclos, significa que ao mesmo tempo ele vai liberar 9 NADHs e 9 FADH2. Então, para você ver se você entendeu, faz aí e responda nos comentários quantos FADH2, quantos NADHs e quantos acetil-CoAs são formados a partir de um ácido graxo de 24 carbonos e quantos ciclos de beta-oxidação ele vai sofrer. Eu vou estar observando os comentários. Então, quais são as fases desse ciclo, né? Eu falei que eram 4 etapas. Então, o que vai acontecer é o seguinte: a primeira etapa é a etapa de desidrogenação. Então, a enzima, que seria a acil-CoA desidrogenase, ela vai tirar hidrogênios. E nessa retirada de hidrogênios, quem é que vai aceitar esses hidrogênios? Vai ser um FAD. O FAD vai receber e aí você vai ter a liberação de um FADH2 nessa primeira etapa. Sendo que com a retirada desses hidrogênios vai ter a formação de ligações, de insaturações. Vai formar a insaturação do tipo trans. Por quê? Porque na próxima etapa a gente vai ter a ação da enzima enoil-CoA hidratase. Essa enzima ela só vai agir sobre insaturações do tipo trans. Daí ela vai fazer o quê? Ela vai hidratar. Como o próprio nome diz, vai adicionar água na insaturação do tipo trans. Daí a terceira etapa vai ser outra desidrogenação. Nessa outra desidrogenação, você vai ter o quê? Você vai ter a enzima beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase. Essa enzima também vai desidrogenar. E os hidrogênios que ela tirar vão ser aceitos pelo NADH, ou pelo NAD+, formando NADH. Então, por isso que a gente tem formação de FADH2 pela primeira etapa e de NADH pela terceira etapa. E a última etapa vai ser a etapa de clivagem, na qual uma tiolase vai atuar e aí você vai ter liberação desses 2 carbonos ligados aos seus outros átomos ali, que seria, no caso, a liberação de um acetil-CoA. E aí, então, num ácido graxo de 16 carbonos, ele vai sofrer essas 4 etapas 7 vezes, liberando 8 acetil-CoAs. Liberando quantos NADHs e quantos FADH2? Hein? Isso mesmo. 7 NADHs e 7 FADH2. Tá, isso que eu falei são para ácidos graxos que são saturados e são pares. Agora, no caso de um ácido graxo que é monoinsaturado, ou seja, ele tem uma insaturação lá. Essa insaturação, normalmente, ela vai ser cis e não trans. Então, se já tem a insaturação, concorda que não ia precisar da primeira etapa? Porque a primeira etapa da beta-oxidação, ela serve justamente para colocar uma insaturação ali. Se esse negócio já está insaturado, não precisa.
da primeira etapa, certo? Porém, essa insaturação, ela não é trans, ela é cis. E não tem como a hidratase agir sobre uma insaturação do tipo cis. Daí, o que vai acontecer? Uma outra enzima vai ter que transformar essa insaturação do tipo cis para trans. Quem vai fazer isso? É a isomerase. Então, a primeira etapa aqui, nesse caso, vai ser uma isomerase transformando essa insaturação do tipo cis para trans, para aí sim até a segunda etapa, ia ocorrer a hidratação, depois outra desidrogenação e depois clivagem. E no ácido graxo que é poliinsaturado, ou seja, ele tem várias insaturações, ele vai ter que sofrer um outro processo, porque além dessas insaturações estarem numa configuração errada, estarem na forma cis e não na trans, essas insaturações estão em posições erradas. As posições das insaturações têm que estar entre carbonos alfa e beta. E no caso, geralmente não vai estar tudo certinho para acontecer a beta-oxidação. Então, o que vai acontecer nesse caso? Além da ação das isomerases, transformando essas insaturações de cis para trans, eu vou ter a ação das redutases. As redutases, elas vão mudar a posição dessas insaturações. E aí, depois disso, eu vou ter a ação da hidratação, a desidrogenação e a clivagem normalmente. E agora, nos ácidos graxos de número ímpar. No caso dos ácidos graxos de número ímpar, eles vão ter a quebra normalmente, igual do par que aconteceu, mas concorda que no final você vai ter vai sobrar, né, 3 carbonos? E aí, o que vai fazer? Você vai tirar 2 e deixar um lá sozinho? Não. O que acontece é que esses 3 carbonos, eles formam um composto que é o propinoil-CoA. Esse propinoil-CoA, ele vai ser transformado por uma série de etapazinhas, que você pode depois olhar no livro melhor. Ele vai ser transformado em succinil-CoA. Então, você vai aproveitar a energia desses 3 carbonos que sobram. Porque esse propinoil-CoA, transformado em succinil-CoA, ele vai entrar onde? No ciclo de Krebs. Então, vai haver produção de energia e você não vai estar desperdiçando, né? Vai ser uma ótima forma de você utilizar aí esses 3 carbonos que sobraram. Então, quando você tem um ácido graxo de número ímpar, por exemplo, ácido graxo de 15 carbonos, o que vai acontecer? Você tira 3 carbonos, então, 15 carbonos, tira 3, fica quanto? 12. Aí você você separa esses 3 aí, já manda lá para transformar para succinil-CoA, e os 12 que sobraram, você vai fazer as continhas para saber quantos ciclos, quantos NADH, quantos FADH2 e quantos acetil-CoAs. Então, se são 12 carbonos, vão ser quantos acetil? 6. 6 acetil-CoAs. Quantos ciclos? 5 ciclos. Quantos NADH e quantos FADH2? 5 NADH e 5 FADH2. Agora, a regulação da beta-oxidação. A regulação, ela vai se dar, no caso, naquela enzima que faz o transporte dos ácidos graxos com mais de 12 carbonos, que era a primeira enzima, né, daquele processo, que era a acil-carnitiltransferase 1. O que vai acontecer nela? Ela vai ser regulada pelo malonil-CoA. O malonil-CoA inibe essa enzima. Quem que é esse malonil-CoA? O malonil-CoA é a primeira enzima lá no processo de biossíntese de lipídios. E aí, para você entender essa regulação, você tem que pensar o seguinte. Imagina uma pessoa que já comeu muito carboidrato, ela está cheia de carboidrato. Se ela tem um excesso de carboidrato, eu não vou eu não vou ficar quebrando o lipídio para fornecer energia. Eu vou pegar a energia do carboidrato. E como eu tenho um excesso de carboidratos, eu vou estar pegando esse excesso e transformando isso em lipídios. Então, eu vou estimular a biossíntese de lipídios e não a oxidação dos lipídios. E quem está envolvido na biossíntese? O malonil-CoA. E aí, esse malonil-CoA, além de estar lá fazendo a biossíntese, ele vai estar inibindo a carnitil-aciltransferase 1, para que não ocorra a oxidação. Porque não faz sentido eu ficar produzindo e quebrando uma mesma coisa, né?
Eu acho que deu para entender, não sei se deu para entender muito bem. Outro ponto de regulação seria a regulação da beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase, que é aquela enzima da terceira etapa da beta-oxidação, que faz a desidrogenação liberando o NADH. Ela é inibida por altas concentrações, eu esqueci a palavra. Não é alta concentração, seria uma alta... eu esqueci a palavra, mas é quando você tem um teor de NADH e NAD+, alto. Eu esqueci a palavra. Mas quando você tem esse balanço, um balanço de NADH e NAD+, que tá ali no equilíbrio, que tá alto, você não vai precisar fazer a oxidação de lipídios. Por isso você vai ter a inibição dessa enzima que faz a terceira etapa da beta-oxidação. E por fim, a alta concentração de acetil-CoA. A alta concentração de acetil-CoA inibe a tiolase, que é a última enzima na beta-oxidação. Na beta-oxidação não, na etapa de beta-oxidação. Então a última enzima, a tiolase, que fazia a clivagem, ela é inibida por alta concentração de acetil-CoA. Que faz total sentido, né? Se eu tenho muito acetil-CoA, pra que eu vou ficar quebrando os lipídios para formar acetil-CoA? Não faz sentido. Além da beta-oxidação, a gente tem a gama-oxidação. A gama. Não é gama. Isso é ômega. É ômega? Eu não sei. Eu acho que é ômega. Porque pra mim isso é um ômega. Mas alguém me diz se é beta... Não é gama, né? É ômega. Eu acho que é ômega oxidação. A ômega oxidação, ela acontece, só que sim, bem menos. E geralmente, ela vai ser muito importante quando a pessoa tem problemas para fazer a beta-oxidação. Então, a pessoa fazendo a ômega oxidação vai ser muito importante. E ela vai acontecer preferencialmente com ácidos graxos de 10 a 12 carbonos, sendo que ela acontece não na mitocôndria, ela acontece no retículo endoplasmático. Eu não vou explicar muito bem essa oxidação, porque o meu foco mesmo foi a beta-oxidação. E por fim, eu vou falar sobre os corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles vão ser o acetil. Digamos que você fez lá a oxidação do lipídio. Aí você liberou os acetios-CoAs. Esses acetios, eles vão para onde? Vão para o ciclo de Krebs, depois vão para a cadeia lá, transportadora de elétrons. Mas esses acetil, eles podem ser transformados em corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles vão ir para os tecidos extrahepáticos, por exemplo, músculo, pode ir para o cérebro também. E lá eles vão ser transformados novamente para acetil-CoA e vão fornecer energia nesses tecidos extrahepáticos. Então, os corpos cetônicos, eles são 3. É a acetona, acetoacetato e D-beta-hidroxibutirato. Esses 3 são os corpos cetônicos. Mas a acetona, geralmente, ela não é utilizada para fornecer energia para os tecidos extrahepáticos. Geralmente, ela é exalada. Já os outros 2, eles são utilizados para levar energia para esses tecidos. E essa é importante, essa seria a importância, né, dos corpos cetônicos. E é só isso que eu tenho para falar hoje. Se tiver alguma dúvida, por favor, me procurem. Tchau, tchau!